Olá, alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de geografia. Pegue o seu livrinho e vamos acompanhar. Então, estamos na unidade 8, espaço urbano, questões ambientais urbanas. Então, abra o seu livrinho aí na página 214 e nós vamos falar sobre essas questões ambientais urbanas, né? Vamos ver aí o que tem aí pra gente, né? A relação do espaço urbano com o meio ambiente. O espaço urbano é classificado como um espaço cultural originado de ações que transformam os recursos naturais. Para que as cidades existam, é necessário retirar a cobertura vegetal, alterar as formas de relevo e a dinâmica hídrica dos rios, né? O que muitas vezes causa aí a falta de infraestrutura urbana, principalmente o tratamento de esgoto, né? O funcionamento das cidades altera significativamente o meio ambiente, né? E, se não ocorrer de forma planejada, as consequências ambientais são, em muitos casos, irreversíveis. Então, a seguir serão apresentados aí os principais problemas ambientais associados à urbanização. Então, vamos ver o que tem aqui pra gente. Contaminação e poluição atmosférica. Um dos principais problemas decorrentes do funcionamento das cidades refere-se à contaminação e à poluição atmosférica. As causas são classificadas como naturais e antrópicas. As naturais, né, são decorrentes principalmente das atividades vulcânicas de material particulado como a poeira, tá? Então, que é transportada aí pelo vento das atividades desérticas, da liberação de metano durante o processo de digestão dos animais e entre outras causas, tá? As causas antrópicas são diversas, sendo as principais relacionadas à queima de combustível fóssil, à produção de energia, às atividades industriais, às queimadas, ao uso de aerosóis e etc. Tá? Então, as atividades industriais contribuem significativamente para a contaminação e a poluição atmosférica em função dos resíduos, principalmente gasosos, gerados aí durante o processamento das matérias-primas. Vamos observar essa imagenzinha aí que temos ao lado. Deixa eu colocar ela maiorzinha aqui para vocês. Temos classificado aí como poluição atmosférica, tá? E essa imagem aí, ela mostra, né, essas chaminés aí em uma área industrial na Índia, tá? Observe direitinho aí no seu livro, que estão aí, né, sendo lançados grandes quantidades de poluição na atmosfera, né? Isso, onde isso é típico da chamada, né, atividade industrial, principalmente porque, né, sabemos que hoje as principais indústrias do planeta acabam aí consumindo um tipo, né, de energia conhecida como não renovável. Então, sendo elas aí caracterizadas pelo petróleo, carvão, o carvão mineral, né, e o gás natural. Então, elas são aí utilizadas nas indústrias, né, e se é lançada toneladas de poluentes na atmosfera, tá certo? Onde podem aí trazer grandes problemas, como nós temos um principal deles, problemas respiratórios, tá? E agora vamos ver aí sobre ilhas de calor, né? Que as principais formas de contaminação ou poluição atmosférica são as formações de ilhas de calor, né? Inversão térmica e chuva ácida. As ilhas de calor se formam em áreas densamente urbanizadas, verticalizadas e com poucas áreas verdes. A temperatura média do ar sobre a área central da cidade é mais alta do que as das áreas vizinhas e periféricas, o que influencia o aumento aí de chuvas, tá? A hipermeabilização do solo, a aglomeração dos edifícios e a falta de áreas verdes dificultam aí e alteram também a circulação do ar, fazendo com que as áreas centrais tenham aí um microclima diferenciado em relação às áreas vizinhas. Tá? Microclima, como podemos ver, é uma designação da climatologia, ciência que estuda o clima, né? Sobre o clima de um local. O microclima ele pode sofrer variação pelo relevo, quantidade ou falta de corpos hídricos, presente aí nas cidades, né? Emissão de poluição atmosférica e etc. Então, vamos observar, essa ilustração é a seguir, e nós podemos observar aqui, né? Que nesta área nós temos aí uma maior absorção e retenção de calor, deixando a temperatura mais alta que no entorno, tá? E no entorno, temos aqui, no entorno, onde temos aí a presença de vegetação, a temperatura é mais baixa, pois as árvores ajudam aí a controlar a temperatura. Então, nós temos aí como exemplo desses fenômenos, né?
específicos das cidades, as chamadas ilhas de calor, tá certo? Que está aí relacionada principalmente nas construções urbanas, né? Então, o que acabamos tendo aí um outro problema muito grande que também é essas ilhas aí de calor, tá? E temos construção em grande quantidade, né? E a área verde quase fica aí inexistente, certo? Geralmente essas regiões aí dos centros das grandes cidades, elas vão apresentar temperaturas mais elevadas, né? Literalmente, aí se forma uma ilha de calor. Mas por que isso acontece, né? Porque o Sol ele vai aquecer de forma igual, só que quando você tem mais área verde, né? Mais solo exposto, mais árvores, mais gramado, certo? Isso absorve uma quantidade maior de energia. E quando você tem mais construção de prédio, né, calçadas, ruas, asfaltos, etc., isso devolve a energia para a atmosfera, certo? E percebemos aí essa temperatura, tá certo? Então, essa formação de ilha de calor acontece porque nas cidades, né, há uma quantidade bem maior aí de prédios, de construções, né, de calçadas, de ruas, asfaltos, e isso devolve aí essa energia para a atmosfera e percebemos aí essa grande temperatura, essa temperatura bem alta que se concentra aqui nos grandes centros das cidades, tá? E agora nós iremos ver inversão térmica, que é um fenômeno natural que ocorre por meio de trocas de calor entre a atmosfera e a superfície terrestre. As camadas de ar que estão em contato com a superfície terrestre são aquecidas e elevam-se, empurrando as camadas de ar mais frias para próximo aí da superfície, tá? Quando ocorre significativa concentração de alguns gases classificados como tóxicos, a camada de ar frio permanece próximo da superfície devido à camada de ar mais quente está acima. Vamos observar aí a ilustração a seguir, né? Nós temos aí a inversão térmica, né? Que é aí outro fenômeno, né? Então, se formos pensar aí na atmosfera, as camadas mais próximas da superfície, né? Elas aí sempre têm as temperaturas mais elevadas. Aumentou a altitude, a temperatura vai cair, tá certo? Então, principalmente no inverno, nós vamos encontrar o surgimento desse fenômeno chamado aí de inversão térmica, tá? Onde percebemos aí que sem inversão térmica, que temos aí na primeira imagem, acontece uma situação normal. O ar quente ele está embaixo e o ar frio ele está em cima. Então, observe direitinho aí no seu livro. Quando não tem a inversão, ocorre tudo normal. O ar quente sobe, né? Ele fica aqui logo abaixo e o ar frio fica mais acima. Então, ele ocorre de maneira natural, tá certo? Então, essa situação ela é normal, né? Onde o ar quente fica embaixo e o ar frio ele fica ali em cima, tá? Já com a inversão térmica, que nós temos aqui na segunda imagem, perceba-se que o frio fica logo abaixo e o ar quente fica em cima, né? Acontecendo, né? Tendo aí essa pressão atmosférica empatando que o ar frio ele circule, tá certo? Então, principalmente devido à quantidade de poluente, né? Esse ar frio mais denso, carregado de partículas sólidas, menos invisíveis, né? Acabam ficando aí mais próximo da superfície, o ar quente, né? Na camada de cima, como eu mostrei para vocês, onde impossibilita aí a circulação atmosférica, né? Que levaria essa poluição embora, onde sem inversão, a poluição sobe e o vento leva embora. Olha só, aqui nós temos a camada de ar fria, onde está carregada aí de alguns resíduos sólidos, né? Onde tem também carregados de poluição. Se fosse sem inversão, essa camada iria embora, essa poluição iria embora normalmente, mas quando há essa inversão térmica, o ar quente empata do ar frio levar aí essas partículas sólidas com poluição embora, acabando que acontecendo aí essa pressão atmosférica, tá? Onde sem inversão a poluição sobe, né? E o vento vai aí, leva embora, tá? E nesse caso, com a inversão, né? Isso não acontece, né? Com a inversão térmica não leva aí essa poluição embora, certo? Então, a poluição, ela vai aumentar também os problemas respiratórios,
ok? Chuvas ácidas. Quando a acidez da água das chuvas é alterada, ocorre as chuvas ácidas ou deposições ácidas. Isso ocorre devido aos gases poluentes concentrados na atmosfera, originados principalmente das atividades industriais. Esses gases, eles reagem com a umidade do ar e formam-se nuvens, né, de chuvas com pH mais ácido, né? E quando precipita, interfere na qualidade da água, né, na vegetação, no solo, além de provocar corrosão em determinados equipamentos, tá? Como os monumentos, né? As estátuas aí que podemos observar, as pontes, os prédios, tá certo? Então, observe essa imagem aí ao lado. Nós temos a estátua de um gárgula, né? Que foi aí alterado pela chuva ácida, certo? Em um longo período, certo? Não foi em pouco tempo que essa chuva modifica essas estátuas, esses monumentos, essas pontes, mas em determinado tempo, um processo bem lento, mas modifica sim, prejudica sim, certo? Então, as famosas chuvas ácidas, nós jogamos aí poluentes, né, em grande quantidade na atmosfera e tem água aí em forma de vapor. E o que acaba acontecendo, né? Aumenta a acidez da água e aumentando essa acidez da água e começa a chover, né? Essa chuva mais ácida, ela pode desgastar essas estruturas, certo? Então as estátuas, os prédios e pontes e assim por diante vão sofrendo nesse processo aí de desgaste, certo? Então esses são alguns aí dos problemas que nós temos aí relacionados nos problemas ambientais e urbanos, tá? Deixo aí essa imagem com vocês, espero aí que vocês tenham entendido, tá? Qualquer dúvida também falem com a gente, certo? E nós estaremos aí no Meet para tirar a dúvida de vocês, tá? Então, meus amores, um beijo da Tia Bibi e até a próxima aula. Tchau, tchau!